A filosofia estoica nos ensina que cada segundo perdido é algo que jamais voltaremos a ter. Quantas vezes nos pegamos rolando pelas redes sociais sem perceber que estamos desperdiçando o bem mais precioso que temos? Os estoicos nos fazem refletir: se o tempo é tão valioso, por que entregá-lo de bandeja a distrações inúteis? No final do dia, a soma dos minutos que você desperdiçou é algo que você nunca mais recuperará. Assim, é essencial cultivar uma mentalidade de presença e propósito, eliminando tudo que não agrega valor. E por falar em distrações, elas estão por todos os lados. São aqueles alertas de notificações que piscam no celular, o e-mail que parece urgente mas não é, ou aquela vontade de checar o que há de novo no feed. Os estoicos já sofriam com distrações desde os tempos antigos, só que de outro jeito. Em vez de redes sociais, havia discussões sem sentido, muitas fofocas e vaidades. O princípio é o mesmo: devemos manter o foco no que realmente importa. E neste vídeo vamos ensinar 8 lições estoicas para focar em seus objetivos e parar de perder tempo. Mas antes de começar, curte o vídeo e se inscreve no canal. Todo dia temos vídeos incríveis como esse. Lição 1. Elimine o supérfluo. Os estoicos acreditavam que a vida é cheia de ruídos, distrações e excessos que nos afastam do que realmente importa. Imagine o seguinte: você está tentando atravessar uma floresta densa, cheia de galhos que bloqueiam o caminho. O excesso em nossa vida são esses galhos, e cabe a nós podá-los para seguir adiante. Se você quer realmente focar nos seus objetivos, precisa cortar o que é supérfluo. O que não te ajuda a chegar lá só está te atrasando. Mas como saber o que é realmente supérfluo? Muitas vezes, estamos tão imersos no dia a dia que é difícil enxergar o que não agrega valor. Uma boa dica é começar analisando suas rotinas. Olhe para o seu dia e se pergunte: o que estou fazendo agora que não está alinhado com meus maiores objetivos? Pode ser aquela maratona de séries, compromissos sociais desnecessários ou até mesmo aquela compra por impulso. Os estoicos nos encorajam a sermos brutalmente honestos nessa autoanálise, cortando tudo que não serve ao propósito maior. E tem mais: a simplicidade não é apenas sobre eliminar atividades, mas também sobre reduzir a bagagem mental e emocional. Quanto menos você carregar, mais leve será a sua jornada. Imagine que você está viajando com uma mala cheia de coisas que não precisa. O peso extra vai te cansar e te atrasar, certo? Na vida, acontece a mesma coisa. Eliminar o supérfluo também significa aprender a dizer não. Não para as expectativas que os outros colocam sobre você, não para projetos que não te acrescentam. Menos é mais, e os estoicos eram mestres em viver com o essencial. Se simplificar parece difícil, pense nos grandes minimalistas da história. Steve Jobs, por exemplo, era conhecido por ter um guarda-roupa extremamente simples. Isso liberava para focar sua energia nas decisões realmente importantes. Ele não gastava tempo decidindo que roupa vestir. Ele sabia que seu tempo e sua atenção eram valiosos demais para isso. Da mesma forma, simplificar as escolhas diárias pode te ajudar a canalizar sua energia para o que realmente importa. Comece com algo pequeno, como reduzir as notificações no celular, e veja o impacto que isso terá na sua produtividade. Quando você começa a eliminar o que não é necessário, abre espaço para o que realmente importa. Isso inclui seus objetivos, seus relacionamentos e até sua saúde mental. Sem o peso do supérfluo, você pode caminhar mais rápido e com mais clareza. A filosofia estoica nos ensina que, ao simplificar nossa vida, ganhamos controle sobre ela. E ao fazer isso, podemos focar totalmente em nossas prioridades. Agora que entendemos como eliminar o que nos distrai, o próximo passo é ser disciplinado, mas sem perder a flexibilidade. Afinal, simplificar é só uma parte do processo. É preciso também manter a constância e a adaptabilidade. Vamos falar sobre isso. Lição 2. Seja disciplinado, mas mantenha o equilíbrio. A disciplina é a base de qualquer conquista significativa, mas, para os estoicos, a flexibilidade é o que mantém o equilíbrio.
Imagine a disciplina como o esqueleto que dá forma aos seus dias. Sem ela, a vida se tornaria um caos, uma série de momentos ilógicos. No entanto, ser rígido demais pode te quebrar nas primeiras adversidades. Os estoicos entendiam que a vida é cheia de imprevistos, e quem não sabe se adaptar acaba sendo esmagado pelas circunstâncias. Assim, a verdadeira maestria está em ser firme, mas sem se tornar inflexível. Veja o exemplo de um atleta. Ele precisa de disciplina para treinar todos os dias, seguir uma dieta rigorosa e manter o foco no desempenho. Porém, se no meio do caminho ele se machucar ou encontrar algum obstáculo inesperado, a rigidez pode ser sua maior inimiga. É nesse momento que a flexibilidade entra em cena. Ele deve ajustar seu plano, adaptar os treinos, respeitar o corpo e encontrar novas formas de alcançar o objetivo. Da mesma forma, na sua vida, você deve estar preparado para adaptar seus planos sem perder de vista o que é importante. Isso é puro estoicismo na prática. A flexibilidade também é crucial quando falamos de como a vida nos testa com mudanças que fogem ao nosso controle. Às vezes, o plano não vai sair como esperado, e tudo bem. Os estoicos nos lembram que o único controle real que temos é sobre nossas reações. Se algo dá errado, o que você faz a partir desse momento? Você se lamenta ou se adapta? Saber como se ajustar ao inesperado é o segredo para manter a disciplina, sem se frustrar com as curvas no caminho. Ser flexível é estar preparado para dar um passo para trás quando necessário, mas sem perder o ritmo. Pense em grandes empreendedores e inovadores. Steve Jobs, mais uma vez, é um exemplo clássico. Mesmo após ser demitido da empresa que fundou, ele não abandonou seus princípios. Jobs se adaptou à nova realidade, criou outras empresas e, eventualmente, voltou à Apple, transformando-a no gigante que conhecemos hoje. Ele manteve o foco no seu objetivo, mas soube ajustar o curso quando o inesperado apareceu. E isso vale para qualquer pessoa, de qualquer área. É possível se manter disciplinado e, ao mesmo tempo, aberto às mudanças. Se você está passando por uma fase em que as coisas parecem fora de controle, pense em como os estoicos encarariam isso. Eles nos lembram que não podemos controlar os ventos, mas podemos ajustar as velas. Da próxima vez que o imprevisto bater à sua porta, não veja isso como o fim do caminho. Use sua disciplina como guia, mas adapte suas ações ao que a realidade te apresenta. Talvez o caminho seja um pouco diferente do que você imaginou, mas, com flexibilidade, você continuará avançando. Agora que entendemos o valor da disciplina e da flexibilidade, vamos explorar algo que é parte natural do caminho para o sucesso: o fracasso. Porque sim, ele faz parte do processo, e os estoicos sabiam bem disso. No próximo tópico, vamos falar sobre como aceitar o fracasso e continuar avançando. Lição 3. Aceite o fracasso como parte do processo. Fracassar não é o fim do mundo, e os estoicos sabiam disso melhor do que ninguém. Para eles, o fracasso era simplesmente uma parte do caminho, uma oportunidade de aprendizado. No fundo, falhar é inevitável, mas a forma como você encara cada fracasso é o que realmente define o seu futuro. Quem nunca erra, na verdade, nunca tenta. Imagine que você está escalando uma montanha. A cada passo, há o risco de escorregar, mas é ao cair que você aprende a corrigir o passo na próxima tentativa. Portanto, em vez de temer o fracasso, abrace-o como um professor. A filosofia estoica ensina que o fracasso não tem a ver com o resultado, mas com a atitude. Se você fracassa e permite que isso defina quem você é, está se limitando. Mas se você usa o erro como uma lição, então o fracasso se torna uma ferramenta poderosa. Pense nos grandes inventores, como Thomas Edison, que falhou centenas de vezes antes de finalmente aperfeiçoar a lâmpada elétrica. Cada tentativa frustrada não foi um obstáculo, mas uma nova forma de entender o que não funcionava. Assim, a persistência alinhada ao aprendizado é o que leva ao sucesso. Os estoicos também nos lembram que o fracasso é uma ilusão se olharmos com uma perspectiva mais ampla.
Aquilo que parece uma derrota temporária muitas vezes se revela um desvio essencial no caminho para algo maior. Vamos supor que você tenha perdido um emprego ou falhado em um projeto importante. A princípio, pode parecer um golpe duro, mas muitas pessoas relatam que, tempos depois, perceberam que essa falha abriu portas para novas oportunidades que jamais teriam explorado de outra forma. No final das contas, o fracasso é apenas uma peça no quebra-cabeça da vida. Se falhar faz parte do processo, por que temos tanto medo dele? A sociedade moderna tende a glorificar o sucesso, e qualquer tropeço é visto como um estigma. No entanto, se seguirmos a filosofia estoica, entenderemos que a vida não é sobre acumular vitórias, mas sobre a jornada de autodescoberta e crescimento. Para os estoicos, cada tropeço era uma chance de desenvolver resiliência, paciência e sabedoria. Então, da próxima vez que você errar, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como posso me fortalecer para a próxima tentativa? Isso muda totalmente o jogo. Agora, é importante lembrar que aceitar o fracasso não significa se conformar com ele. Os estoicos não pregavam a resignação passiva, mas sim a ação consciente. Aprenda com seus erros, sim, mas use essa sabedoria adquirida para melhorar. Um atleta não para de correr porque perdeu uma corrida. Ele ajusta seu treinamento, corrige suas fraquezas e volta mais forte. Assim também deve ser com você. Aceite o erro, ajuste o curso e siga em frente. Afinal, o fracasso só se torna definitivo quando você para de tentar. Agora que entendemos como o fracasso pode ser um trampolim para o sucesso, precisamos falar sobre o próximo passo crucial: definir suas prioridades. Porque, sem saber o que realmente importa, você corre o risco de falhar novamente, não por causa do fracasso em si, mas por estar focado nas coisas erradas. Lição 4. Defina suas prioridades. Sem prioridades claras, é como se você estivesse navegando sem um mapa. Os estoicos sempre acreditaram que uma vida bem-sucedida depende de saber exatamente o que é importante e eliminar o que não é. A filosofia estoica nos convida a refletir constantemente sobre o que realmente agrega valor em nossas vidas. Imagine que sua mente é como uma mesa cheia de papéis, uns importantes, outros irrelevantes. Se você não souber distinguir um do outro, acaba perdendo tempo com tarefas sem importância. E, como sabemos, tempo é algo que não podemos recuperar. A primeira etapa para definir suas prioridades é entender quais são seus objetivos de longo prazo. Onde você quer estar daqui a 5 ou 10 anos? Pode parecer uma pergunta simples, mas muitos se perdem ao tentar responder. Quando você tem clareza sobre o que deseja, fica mais fácil identificar o que realmente importa e cortar o restante. Um bom exercício é listar suas metas, e ao lado de cada uma, anotar as ações que te aproximam desses objetivos. Dessa forma, você elimina o que está fora desse caminho e mantém o foco no que realmente faz a diferença. Os estoicos também nos ensinam que a definição de prioridades deve ser feita com base no que está sob nosso controle. Muitas vezes, nos preocupamos com coisas que não podemos mudar, e isso drena nossa energia. Imagine alguém que deseja ser promovido no trabalho, mas passa mais tempo preocupado com a opinião dos colegas do que com seu próprio desempenho. Ao focar no que está fora do seu alcance, essa pessoa perde tempo e energia. Priorize o que você pode controlar, e o resto se resolverá no momento certo. Um exemplo clássico de alguém que dominou o conceito de prioridades é o maior investidor americano. Ele utiliza o que chama de regra do 5-25. Faça uma lista das 25 coisas mais importantes para você, depois escolha apenas 5 para focar. As outras 20, elas são distrações que você deve evitar a todo custo. A filosofia estoica sugere algo parecido. Foque no essencial, naquilo que realmente traz valor para a sua vida. Se você tentar fazer tudo, acabará não fazendo nada direito. Então, simplifique e concentre sua atenção no que realmente importa. Definir prioridades também significa estar preparado para fazer sacrifícios. Quando você diz sim para algo, está dizendo não para outra coisa.
Isso pode significar abrir mão de prazeres momentâneos em prol de um objetivo maior. Os estoicos nos lembram que, muitas vezes, é preciso sacrificar o conforto imediato para alcançar a grandeza no longo prazo. Portanto, ao definir suas prioridades, não tenha medo de cortar aquilo que, embora pareça atraente agora, não te aproxima do seu verdadeiro propósito. Agora que suas prioridades estão definidas, o próximo passo é manter suas emoções sob controle. De que adianta ter um plano se você deixa as emoções tomarem conta e te afastarem dos seus objetivos? No próximo tópico, vamos falar sobre como o controle emocional é fundamental para seguir no caminho certo. Lição 5. Controle suas emoções. Controlar as emoções é uma habilidade que os estoicos valorizavam profundamente. Para eles, permitir que as emoções dominem suas ações é como ser uma folha ao vento, levada para qualquer direção sem controle. Quando você reage de maneira impulsiva a uma situação, abre mão do seu poder de escolha. Em vez de agir de forma racional, você permite que as emoções guiem suas decisões, muitas vezes te afastando dos seus objetivos. Pense naquele momento em que você estava no trânsito e alguém te cortou. A raiva que surge em segundos pode transformar um pequeno incidente em um grande problema, se você não souber como administrá-la. Os estoicos ensinam que, embora não possamos controlar o que sentimos, podemos controlar como respondemos a esses sentimentos. É natural sentir raiva, frustração ou ansiedade, mas o que diferencia uma pessoa emocionalmente forte é a capacidade de pausar e escolher sua resposta. Imagine um atleta que, ao perder um ponto crucial, deixa a frustração tomar conta e compromete o resto do jogo. Agora, compare com outro que, após a derrota temporária, mantém a calma, ajusta a estratégia e volta ainda mais focado. A diferença está no controle emocional. Uma técnica prática que os estoicos utilizavam é o distanciamento emocional. Em momentos de tensão, eles imaginavam a situação de fora, como se estivessem observando de longe. Isso permite enxergar o problema com mais clareza, sem o peso das emoções no calor do momento. Você pode aplicar isso no seu dia a dia. Da próxima vez que se sentir irritado ou ansioso, experimente parar por um momento e observar seus pensamentos como se fossem nuvens no céu, passando. Esse pequeno distanciamento já pode ser suficiente para impedir uma reação impulsiva. A filosofia estoica também nos lembra que as emoções, quando não controladas, podem se tornar uma barreira para o sucesso. Imagine que você está trabalhando em um projeto importante, mas recebe uma crítica negativa. Se você deixar a frustração te dominar, pode acabar abandonando o projeto, mesmo que estivesse no caminho certo. Os estoicos nos ensinam a lidar com as críticas e os obstáculos com serenidade, lembrando que o que realmente importa é o que está sob o nosso controle, nossas ações, nossos esforços, e não a opinião alheia. Controlar as emoções não significa reprimi-las, mas entendê-las. Quando você identifica de onde vem aquela raiva ou tristeza, consegue lidar melhor com elas. Afinal, ninguém está imune às emoções. O segredo é como você lida com elas. E mais do que isso, controlar suas emoções te dá uma vantagem estratégica. Enquanto os outros reagem com pressa, você age com calma e clareza, tomando decisões melhores. É o que os estoicos chamam de ataraxia, um estado de tranquilidade imperturbável, que te permite seguir firme, mesmo diante das adversidades. Com o controle emocional em mãos, você está pronto para dar o próximo passo, agir com intenção. De que adianta manter a calma se suas ações não estão alinhadas com seus objetivos? No próximo tópico, vamos explorar como tomar decisões com propósito, evitando a impulsividade e garantindo que cada passo te aproxime do que realmente importa. Lição 6. Haja com intenção e evite agir por impulso. A vida sem intenção é como caminhar em círculos. Você se movimenta, mas não chega a lugar nenhum. Os estoicos acreditavam que toda ação deve ter um propósito, e que agir sem pensar é desperdiçar o tempo e a energia. Isso significa que, antes de tomar qualquer decisão, é preciso avaliar se ela realmente te aproxima dos seus objetivos de longo prazo.
Quantas vezes você já tomou decisões no calor do momento e depois se arrependeu? Agir com intenção é justamente o oposto. É a capacidade de refletir antes de agir, garantindo que suas escolhas tenham um sentido maior. Mas como agir com intenção na prática? Primeiramente, é importante estabelecer seus objetivos de forma clara. Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho parece bom, mas também pode ser um desvio. Os estoicos aconselham que, antes de tomar qualquer decisão, pergunte a si mesmo: isso me aproxima do que eu quero? Se a resposta for não, é sinal de que você está prestes a agir por impulso, e não com propósito. Esse tipo de reflexão, ainda que simples, pode evitar arrependimentos e te manter no caminho certo. Tomemos como exemplo as finanças pessoais. Muitos caem na armadilha de comprar por impulso, seja por uma promoção irresistível ou por pura emoção do momento. Mas, se antes de comprar algo, você se perguntar se essa aquisição realmente está alinhada com suas metas, como economizar para uma viagem ou investir no seu crescimento pessoal, talvez você veja que aquele gasto não faz sentido. Agir com intenção é sobre ter essa clareza em todas as áreas da vida, garantindo que cada pequena decisão contribua para o quadro geral. Os estoicos também ensinam que agir com intenção vai além das grandes decisões. Até nas pequenas coisas do dia a dia, é importante ter um propósito. Pense nas suas interações com as pessoas ao seu redor. Por exemplo, se você age sem intenção, pode acabar criando desentendimentos desnecessários ou desperdiçando oportunidades de fortalecer relações. Agir com intenção significa ter consciência das suas palavras e ações, garantindo que elas estejam alinhadas com seus valores e metas. Isso te torna mais assertivo, evitando conflitos e promovendo um ambiente mais harmônico. Outro exemplo prático de agir com intenção está na maneira como você organiza seu tempo. Se você passar o dia respondendo a demandas urgentes, mas não importantes, pode estar se distanciando dos seus objetivos. Os estoicos nos lembram que, para agir com propósito, é preciso ter disciplina e foco. Antes de iniciar qualquer tarefa, pergunte a si mesmo: isso está me levando para onde eu quero estar? Se a resposta for sim, você está agindo com intenção. Caso contrário, é hora de reavaliar suas prioridades. Agora que entendemos a importância de agir com intenção, vamos falar sobre uma habilidade crucial para proteger seu tempo e energia: saber dizer não. Nem tudo que surge no seu caminho merece sua atenção, e aprender a rejeitar o que não agrega é fundamental para continuar avançando na direção certa. Lição 7. Aprenda a dizer não. Dizer não é, sem dúvida, uma das habilidades mais poderosas que você pode desenvolver. Na filosofia estoica, aprender a recusar o que não é essencial é visto como um ato de sabedoria. Isso porque, ao aceitar tudo que surge no seu caminho, você acaba diluindo seu foco e sua energia. Cada vez que você diz sim a uma tarefa, compromisso ou pedido que não está alinhado com seus objetivos, está, na verdade, dizendo não para algo que é realmente importante para você. É como tentar carregar mais do que pode suportar. No final, o peso extra te impede de caminhar em direção ao que realmente importa. Imagine que você tem um projeto importante para concluir, mas um amigo pede sua ajuda para algo que, embora seja interessante, não tem conexão direta com seus objetivos. A vontade de ajudar é grande, mas os estoicos nos ensinam que, nessas horas, é preciso priorizar. Dizer não pode ser desconfortável, mas é um gesto necessário para proteger aquilo que é mais valioso: seu tempo e sua energia. Não se trata de egoísmo, mas de autoconhecimento e de entender que nem tudo merece sua atenção. Os estoicos nos lembram de que nossa missão é manter o foco no que realmente importa. Dizer não é, na verdade, uma forma de dizer sim. Sim para seus próprios sonhos, sim para suas prioridades, sim para o que te faz crescer. Quando você aceita algo sem pensar, corre o risco de se perder em um mar de distrações. Pense em grandes figuras que aprenderam a arte de dizer não. Steve Jobs, por exemplo, era conhecido por sua capacidade de focar no essencial.
Ele recusava diversas oportunidades e ideias para manter a Apple focada no que realmente importava. Como resultado, a empresa prosperou com produtos inovadores e impactantes. Quanto mais seletivo você for com o seu tempo, mais qualidade você trará para aquilo que realmente importa. O desafio de dizer não, porém, está muitas vezes no medo de decepcionar os outros. Quantas vezes você já aceitou fazer algo só porque não queria parecer rude? Os estoicos nos lembram que devemos abandonar a necessidade de aprovação externa. A filosofia estoica nos ensina a agir de acordo com nossos próprios valores e princípios, e não em busca da aprovação dos outros. Portanto, da próxima vez que se sentir pressionado a dizer sim por medo de desagradar, lembre-se de que proteger seu tempo é um ato de autocuidado e respeito aos seus próprios objetivos. Uma maneira prática de começar a dizer não é estabelecer limites claros. Quando você tem clareza sobre o que é realmente importante, fica mais fácil recusar o que não se alinha com isso. Da próxima vez que surgir uma nova demanda, pergunte a si mesmo: isso me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? Se a resposta for a segunda opção, o melhor é dizer não. Isso não significa ser intransigente, mas sim ser consciente de que cada sim dado a algo que não é essencial é um passo para longe do que você realmente quer conquistar. Agora que sabemos a importância de proteger nosso tempo dizendo não, vamos falar sobre o recurso mais precioso que possuímos: o tempo. O próximo passo é compreender que o tempo é finito e insubstituível, e que devemos utilizá-lo com sabedoria, sem desperdiçá-lo em atividades que não agregam valor. Lição 8. O tempo é seu recurso mais valioso. O tempo, segundo os estoicos, é o bem mais precioso que possuímos. Dinheiro, oportunidades e até certos erros podem ser revertidos, mas o tempo, uma vez gasto, nunca mais volta. Imagine o tempo como uma ampulheta constante, onde cada grão que cai é um segundo que você jamais terá de volta. A filosofia estoica insiste que cada um de nós precisa estar ciente de como está utilizando esse recurso finito. Muitas vezes, não percebemos o quanto de nosso tempo escorre pelas mãos com distrações e atividades que, no fundo, não nos acrescentam em nada. E a verdade é que quanto mais consciente você for disso, mais seletivo será com o seu dia a dia. A questão central é: como você tem usado o seu tempo? Pare e pense por um momento. Quantas horas do seu dia são investidas em atividades que realmente te aproximam dos seus objetivos? Se você for honesto, verá que muito do seu tempo é desperdiçado em coisas triviais, seja navegando pelas redes sociais, assistindo programas de TV que não agregam valor ou se envolvendo em discussões sem sentido. Os estoicos alertam que devemos estar atentos a esses ladrões de tempo e aprender a cortá-los da nossa rotina. Assim, você abre espaço para investir seu tempo naquilo que realmente importa. Um exemplo claro disso é como grandes líderes e visionários utilizam seu tempo. O maior investidor americano, por exemplo, valoriza tanto seu tempo que passa boa parte de seus dias apenas lendo e refletindo sobre suas decisões. Ele compreende que o tempo bem gasto em aprendizado e pensamento estratégico tem um impacto imenso a longo prazo. Da mesma forma, os estoicos acreditavam que o tempo deve ser direcionado para o que é essencial: o desenvolvimento pessoal, o aprendizado e a construção de um legado. Então, se você quer fazer o melhor uso do seu tempo, comece priorizando atividades que te aproximem do que realmente importa. Os estoicos também nos lembram que o tempo perdido com preocupações sobre o passado ou ansiedade sobre o futuro é um desperdício gigantesco. Afinal, o único momento que você realmente possui é o agora. Passamos tanto tempo revivendo erros passados ou nos preocupando com o que está por vir, que acabamos deixando de aproveitar o presente. Se algo não está no seu controle, deixe para lá. Use seu tempo no que você pode controlar: suas ações e suas escolhas no momento presente. Isso não só aumenta sua produtividade, mas também te traz uma sensação de paz e propósito. E, claro, usar o tempo de maneira sábia não significa que você precisa estar sempre em modo de produção. Os estoicos também defendiam o equilíbrio. É importante descansar, passar tempo com quem você ama e aproveitar os pequenos prazeres da vida.
O que eles ensinam é que mesmo esses momentos devem ser vividos de forma consciente, sem culpa, mas com intenção. Se você optar por descansar, que seja um descanso de qualidade. Se decidir dedicar seu tempo a algo mais leve, que isso te enriqueça de alguma forma, nem que seja pela simples alegria do momento. Agora que entendemos o valor imensurável do tempo, é hora de concluirmos esse ciclo de aprendizado com uma visão prática. Vamos falar sobre como aplicar tudo isso, trazendo para a vida diária os ensinamentos estoicos para focar nos seus objetivos e nunca mais perder tempo. Vamos construir uma introdução poderosa para amarrar todas essas lições. Chegou a hora de colocar em prática tudo o que você aprendeu aqui. O tempo, como vimos, é seu bem mais precioso, e aplicando essas lições estoicas você vai ser capaz de focar no que realmente importa, sem perder tempo com o que não agrega. Se você curtiu o conteúdo e quer continuar aprendendo sobre como alcançar seus objetivos de forma mais eficiente, aproveite para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Até a próxima!